Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao que está assistindo agora e aos que vão assistir. Vamos para mais uma terça-feira de estudo do Evangelho, dando sequência aos nossos estudos. E vamos dar início com a nossa prece. Então eu convido a todos a fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus, ao nosso Pai, Mestre, Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos mentores e a todos que aqui estão ao redor, que também, como nós, estão aqui para aprender, para nos fortificar, aos mentores deste trabalho, que aqui estão também para nos guiar, para nos intuir, para iluminar o ambiente onde nos encontramos. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma noite de estudos entre amigos. Agradecer também o dia de hoje. E também agradecer de estarmos aqui vivos, aqui neste plano terreno, para o aprendizado. E como Jesus disse, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. E com certeza aqui, em coração e com seus benfeitores, aqui está ao nosso redor. E nisso, eu também peço que pensemos não somente na reunião de hoje, nos concentremos, aproveitemos essa próxima hora que aqui estaremos juntos, mas também eleve os pensamentos sempre àqueles necessitados, a todos que precisam, aos necessitados de todas as ordens, que Jesus e sua misericórdia leve consigo o amor para cada um desses irmãos. E assim eu peço humildemente a permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo vai ser talvez um pouco rápido, porque... Peraí, eu acho que eu vou ter que share tudo. Pronto. Porque, basicamente, nós já comentamos, é um capítulo teoricamente curto, mas talvez o mais importante, se eu fosse assim me atrever a dizer. Então, vamos passar para o último item do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E os 2 últimos itens estudados será fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E aí, complementar com fora da caridade não há salvação, né? O significado, o fechamento do significado desta frase. E interessante que nesse capítulo, né, Kardec também tentou deixar claro também sobre o que muito ouvimos na maioria das religiões, né, principalmente as religiões cristãs, que colocam como um espaço físico, um templo, a frequência das pessoas como o caminho para a tal salvação, né? Que muitos falam e poucos entendem. Então, fora da igreja não há salvação, ela se fundamenta assim, em dogmas particulares, exclusivistas absolutos. Por quê? Porque, então, se nós pensarmos em um Deus que exclui as pessoas, os seus filhos que não frequentam uma religião, então teríamos que entender que essas pessoas não teriam a salvação. E antes de entrar no mérito do que é a salvação, né, que no final nós vamos compreender o que é a salvação, que também é muito mal interpretada essa salvação, nós não podemos, então, conceber, se tivermos um pensamento crítico, se questionarmos sobre essas questões, que um Deus exclua de vida os seus filhos pelo simples fato de escolherem aquilo que querem ou não seguir em termos de religião ou não religião. E sabendo que Deus nos deu o livre-arbítrio, isso seria um pouco contraditório, ou melhor, muito contraditório, né? O ser que nos dá a liberdade de escolha, mas que nos
exclui ou define pela nossa escolha. Então, essa ideia, fora da igreja não há salvação, ela separa em vez de unir. Porque, como eu disse, aqueles que não têm uma religião, que não frequentam uma igreja, seriam assim automaticamente excluídos dessa salvação, né? Mais uma vez, que muitos falam e poucos entendem. Então, ele despreza a lei de igualdade perante o túmulo, ou seja, todos nós viemos para este planeta da mesma forma e morremos da mesma forma. Da mesma forma que eu digo, morremos de causas, né, distintas, diferentes, porém, o fim é o mesmo, a morte do corpo físico, para todos os tipos de morte. E esse dogma é ainda mais contrário aos ensinos de Jesus. E é interessante analisar sobre este aspecto, sobre este tema, porque tantas religiões que se dizem cristãs pregam ao contrário daquilo que realmente, o que Jesus disse, né? O que Jesus realmente ensinou. E esse ensino, sim, esse fora da igreja não há salvação, é sim um dogma contrário ao de Jesus, porque é essencialmente contrário à moral evangélica do Cristo, que resume-se na caridade e humildade. Então, o que teria a ver a igreja, os ensinos religiosos, com a caridade e humildade? Eu me arrisco a dizer que nada. Não, pelo menos diretamente. Por quê? Porque um templo, um espaço físico, um grupo de pessoas que fundam uma religião, mesmo que dizem que seja pautada na moral do Cristo, nos ensinamentos do Cristo, podem muito bem interpretá-las da forma que conver, não da melhor forma, da forma que conver, e pegar que, se aquelas pessoas não frequentarem tantos dias por semana, não tiverem essa conduta assim, não falarem assado, não pensarem dessa forma, não terão a salvação. E a moral evangélica de Jesus, ela não se resume em criações de religiões, templos, dogmas, e sim na caridade e na humildade, que são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, religião e salvação. Religião não é o fim, é um meio. Uma religião que compreende aquilo que está sendo estudado e, melhor ainda, passa da melhor forma, se esforça para passar, vou falar das cristãs, né? Vamos falar dos ensinamentos do Cristo. Mas, independente se não são os ensinamentos do Cristo, mas tem essa base, porque o Cristo só ensinou o amor. Então, aí a gente pode abranger tudo e todos. Se as religiões, se as filosofias, como instituições, que muitas vezes elas são, que chamam essas pessoas, né, para comungar das mesmas ideias, ensinar a boa conduta, ensinar a benevolência, ensinar a tolerância, ensinar que devemos respeitar, que devemos amar o próximo, que devemos nos esforçar para melhorarmos, que tudo aquilo que nós falamos que queremos ver fora, devemos começar conosco, que nos ensina uma postura moral digna, de ser um verdadeiro cidadão, uma verdadeira educação, ela é um meio para a melhora. Ela é um meio. A gente vai entender por quê. Porque a religião, ela não salva. Quando bem empregada, quando honestamente ensinada, quando não há por trás finalidades pessoais,
políticas, financeiras ou de dominar uma população, sim, ela esclarece, seja ela qual for. A religião que esclarece é a religião que ensina a boa conduta, independente das escolhas que nós fazemos, as escolhas pessoais. A religião que esclarece é aquela que não exclui, é aquela que abre para ouvir, para apoiar, para se doar, para estender a mão, para ajudar, né, na comunidade. Então essa esclarece. E a religião, ela não assegura a prática das virtudes, isso depende do esforço individual. Por isso que a religião é um meio e que a religião esclarece. Mas, se quisermos realmente melhorarmos como pessoa, isso depende exclusivamente de nós. Porque não adianta nada irmos numa sinagoga, irmos num templo, irmos numa igreja, irmos em um centro budista, no candomblé, no Ubanda, ser judeu, interessa a religião, ser espírita, ser católico, participar de todas essas práticas, quando se tem, né, líderes religiosos, posturas religiosas, pessoas que estão ali ensinando o verdadeiro caminho da salvação, se nós não queremos aprender, se nós não queremos praticá-los. Se estamos lá só para dizer como nós somos esforçados e bons para estar dentro da igreja, como lemos a Bíblia, lemos o Alcorão ou qualquer outras práticas, e quando ao sairmos de qualquer religião, ao sairmos dela, a primeira atitude que nós temos é a atitude egoísta, a atitude do julgamento, a atitude de excluir, a atitude de maltratar, de maldizer, do orgulho. Então, a religião não te assegura a prática das virtudes, porque depende do nosso esforço. Ela não obriga você a fazer isso. E a religião apenas a ação, né? Se tivermos uma religião e estamos observando isso, apenas a ação permanente da caridade nos conduz à salvação. E aí nós vamos compreender, de fato, o que Jesus diz, que fora do amor não há salvação, fora da caridade não há salvação. A caridade para conosco e para com o próximo, a elevação moral, a conduta do bem, ao respeito, à ajuda, ao acrescentar e não diminuir ou destruir. Sabemos que nós não somos santos. Já temos essa consciência, pelo menos a maioria de nós, acredito eu. Sabemos que erramos, sabemos que nós não podemos ainda nos comparar com tantos outros ainda, que não estou falando nem de Jesus, mas tantos outros que já fizeram a diferença, a maioria de nós. Mas a única coisa que temos na mão que pode fazer a diferença é o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa conduta é que vai levar para a salvação. E a salvação aqui, né, aqui dita, aqui explicada, é sobre a moral, a elevação moral, sobre nós mesmos, sobre não cometermos os mesmos erros, vidas após vidas. A salvação do espaço que nós estamos, do ambiente, da cidade, do país, do planeta, depende das nossas atitudes, depende das nossas condutas. E que ainda, infelizmente, estamos caminhando a passos de formiguinhas. Mas estamos. Então, a permanente ação na caridade, e aqui já como estudado, né? A caridade que abrange tudo, que é o amor ao próximo. Não somente dar um bem material, mas a caridade o respeitar é uma caridade. Não ter orgulho é uma caridade. Ajudar com uma palavra,
com seu tempo, com ajudar a ensinar, compreender que o outro também tem as limitações, não revidar, é uma caridade. Então, a caridade, ela abrange tudo e todos da forma que todo mundo pode praticá-la, independente de ter religião ou não. E aí, nesta última parte, quando também dizem que fora da verdade não há salvação, que muitas religiões ainda usam essa frase de uma forma muito errônea, porque equivale o fora da igreja não há salvação, quando muitos desses líderes religiosos falam que essa é a verdade, aquilo que eles estão pregando é a verdade, e sem entender que isso é exclusivista. Por quê? Porque todos pretendem ter a posse da verdade, porque ainda nós somos seres orgulhosos. Tem essa parte aqui, no final, que fala: qual é o homem que pode se gabar de possuir a verdade inteiramente, quando o círculo do conhecimento aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? Quem de nós pode dizer, independente do grau de estudo, do grau do conhecimento da ciência mais avançada, ainda nos falta muito a aprender, nos falta muito a conhecer. Então, a verdade absoluta, ela é patrimônio dos espíritos elevados. Ainda não é nos dado a saber tudo. Porque se soubéssemos tudo, obviamente, não estaríamos aí mundo afora praticando as barbaridades que praticamos todos os dias como seres humanos, como humanidade. Se tivéssemos da verdade absoluta, e por que ainda não temos esse conhecimento? Porque o orgulho ainda nos cega. Ainda achamos que aquilo que nós não aceitamos como padrão, aquilo que nós não gostamos no outro, aquilo que nós achamos diferente, aquilo que se limita ao nosso ponto de vista, aquilo que se limita à nossa região, à nossa cultura, ao nosso conhecimento, ao, melhor dizendo, à nossa bolha, tudo aquilo que é fora já achamos que não é a verdade que conhecemos. E aí gera os preconceitos, gera as guerras, muitas guerras que vemos por aí, gera as divisões de uma forma violenta de pensamentos, gera a intolerância em todas as suas formas, porque ainda nós achamos que detemos a verdade absoluta daquele mínimo ou quase nada que sabemos. E se sabemos muitas vezes, interpretamos de formas errôneas. Então, aqui nessa foto colocaram, né, as religiões. Então, a verdade, ela é relativa e é o que a humanidade pode aspirar por enquanto, porque é proporcionada ao nosso grau de adiantamento. Né? Como já se ouviu falar muito sobre estarmos, né, no momento onde a tecnologia vem avançando de forma muito rápida, né? O que se avançou nos últimos 10 anos não se avançaram nos últimos 50. Como nós estamos crescendo nisso? Porque já nos é permitido. Mas a nossa moral, a nossa evolução moral não está acompanhando. Ainda temos muito para evoluir como ser humanos, como espíritos imortais. Então, por isso que ainda não é nos dado todos os conhecimentos de todas as coisas, porque não teríamos condições de compreender. É a mesma coisa que se passasse uma equação uma equação dificílima, daquelas que se aprende nos cursos de engenharias, uma equação de uma engenharia, né, da NASA, para desenvolver um protótipo para um bebê recém-nascido. Não teria valor algum. Não se faria nada com aquela informação,
porque não teria ainda a capacidade de compreender. Então, o fora da caridade não há salvação. Ela, deixa eu ver se aqui já é essa parte, que eu acho que essa parte fala. Acho que essa parte vale muito a pena ler. Essa parte aqui, eu vou ler aqui porque ela vale muito a pena. Então, Paulo, né, o apóstolo, ele veio e deu essa instrução, essa nota para a complementação desse capítulo. E ele disse assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. E na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz no céu, porque os que houveram praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o fecho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa, na fonte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que lhe espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar o sentido profundo e as consequências e descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Eu gostaria de só parar aqui, onde Paulo diz: dedicai-vos assim, meus amigos, e perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, e descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Veja que ele diz: não submeter as suas vossas ações dentro somente de dogmas religiosos, filosóficos, mas ter a fé raciocinada e compreender que a nossa vida ela tem que ser inteiramente dedicada ao bem, e a consciência logo automaticamente nos falará. Da mesma forma, quando praticamos o mal, a nossa consciência também nos cobra. Então, só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiques o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Ou seja, para não se praticar o mal, pode não se fazer nada. Mas será que assim ainda estamos fazendo a coisa certa? Estamos sendo produtivos? Eu nunca fiz nenhuma caridade em geral, mas também nunca fiz mal a ninguém. Então estamos na inércia. E nós não somos feitos para estar na inércia, somos feitos para produzir, para crescer, progredir, melhorar, que é o que os espíritos sempre nos trazem em todos os livros de Kardec. Constância, mudança, movimento. Então, não basta só não praticar o mal. É necessário que também façamos o bem. É necessário que façamos o bem. E aí ele termina: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo.
Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que a pertençam. Ou seja, jamais aqui seria válido dizer que fora do espiritismo não há salvação. Ou seja, somente fora da caridade não há salvação. Que também, como o espiritismo é considerado uma religião, uma filosofia, ela é um meio, mas não o fim, né? Ela daria uma ferramenta para que ela nos dá a ferramenta para que possamos melhorar. Então, o fora da caridade não há salvação tem base num princípio universal, que todos nós podemos praticá-la. Abre todos os acessos à felicidade, evita que pratiquemos o mal e que pratiquemos, né, que façamos o mal e que, mais ainda, que pratiquemos o bem. Então, de acordo com o Evangelho de Jesus, admite a salvação para todos, independente de qualquer crença. Ou seja, o fora da caridade é a verdade, a prática da caridade é a verdadeira salvação. A salvação de nós, como humanidades, espíritos imortais que somos, para a melhora daquilo que nós constantemente, muitas vezes julgamos no outro, reclamamos como sociedade, está em nós. Às vezes nos parece tão clichê. E por que talvez as coisas mais simples são as mais difíceis? Porque ainda nos demanda esforços, que os espíritos já vieram dizer que são poucos, mas para ver o nosso grau ainda de adiantamento moral, que até o pouco ainda nos parece muito. Então, vamos almejar a mudança diária e aos poucos, começando com aquilo que nós temos em redor. E a primeira coisa que nós temos em redor somos nós mesmos. Começamos as mudanças íntimas das pequenas coisas, da quebra do orgulho, da consciência de onde erramos e quando erramos, de formas de refletir o que estamos falando, pensando. Saber especialmente que nós não detemos a verdade, nós não somos o dono da verdade. Por mais absurdo que seja o que o outro tenha feito, nós temos que refletir do nosso. E se aquele outro cai, se aquele outro erra, dependendo, ou melhor, independente do que for, o nosso dever, se nós não temos nada a acrescentar, é nos calar e refletir aonde estamos errando como sociedade, principalmente como os indivíduos. E sim, se sabemos que estamos prontos, por que não uma palavra, o seu tempo, né? Uma ajuda material, uma ajuda espiritual. E é assim que as coisas vão andando aos poucos. Como os antigos dizem, uma andorinha só não faz verão. Precisamos todos andar na mesma sintonia para que as coisas comecem a galgar a patamares maiores. E tudo que vem dentro, né, que é a preceita de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né, que admite que é a salvação para todos, que é a caridade, que é a prática das leis de Deus, ao amor ao próximo. Então, tem como regra máxima, o Espiritismo tem como regra máxima, fora da caridade não há salvação. E aí, as palavras que foram até que eu acabei de ler, mas que vale ressaltar novamente quando Paulo, né, diz que não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando a máxima. Fora da caridade não há salvação como regra, como lei. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Ou seja, não é sobre as religiões,
não é sobre aquilo que você acredita, porque acreditar, nós podemos acreditar em várias coisas, nós podemos ter vários conceitos de muitas coisas, mas a verdadeira, né, salvação, que é uma das verdades que já nos foram dadas, e não foram todas, mas a primeira e a base para obtermos as outras, é nos melhorarmos, é evoluirmos pelo caminho do amor. E é isso que seria a parte de hoje. Eu falei que ia ser curtinha, porque, na verdade, a gente já comentou, né? Acho que dentro dos outros capítulos, sobre essa máxima, e ela é o que resume tudo, extremamente tudo que nós podemos aprender, que nos é válido, se nós não temos por base o amor, como Paulo, né, diz na primeira carta aos Coríntios, sem amor nada seria, e sem a caridade nós não seríamos nada, né? Então, essa é a preceita de Jesus, é a máxima das máximas que Jesus teve por missão, que é ensinar o amor, ensinar que devemos caminhar e evoluir pelo caminho do amor. E é isso. Cris, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. O que eu tenho para comentar é que realmente a gente imagina que caridade é quando você só faz alguma coisa para alguém, né? Tipo, eu dou alguma coisa para alguém, eu faço. Mas é muito mais do que isso. Então, é muito difícil realmente a gente praticar caridade, porque a gente imagina, a caridade eu dou, eu faço alguma coisa para alguém só, mas nesse lado é uma coisa que as pessoas fazem de alguma maneira. Mas para mim, a meu ver, a caridade verdadeira, não verdadeira, mas é muito ampla a palavra caridade. Então, para mim, o mais difícil da caridade é você aceitar as pessoas como elas são, mesmo você não compactuando com a forma delas pensarem. E isso, para mim, é uma forma de caridade. Isso, para mim, é muito difícil. Então, por isso que eu acho que a caridade é uma coisa muito ampla. O caridoso é aquela pessoa que não julga nunca, que por mais que a pessoa faça uma coisa que você não faria, que você condene, você em momento nenhum julga, nem emite opinião, eu acho muito difícil. Muito difícil. Não, com certeza. Mas é assim, o que a gente tem que compreender é que aí nós não estamos ainda neste patamar, né? Por isso que a gente está vivendo onde nós estamos vivendo, enfim, passando as coisas que nós estamos passando. Mas nós já temos a capacidade de compreender que esse é o caminho, né? E isso já é alguma coisa, e mais ainda, a oportunidade, né, como o Paulo disse, de ter a doutrina dos Espíritos nos esclarecendo o verdadeiro significado que Jesus falou. Porque Jesus não falou para construções de templos religiosos, ou muito menos para diminuir quem também já tinham essas práticas, mas para dizer que, independente daquilo que nós somos ou acreditamos, é uma prática que todos nós podemos praticar indistintivamente e da forma que dá. Claro que é válido, né? A ajuda material, com certeza, quantas coisas bacanas e bonitas não se fazem com isso, mas é uma das formas. E talvez se essa é a forma, por enquanto, que aquela ou aquela outra pessoa pode fazer, já é alguma coisa, e por esse caminho, né, se encontram as outras oportunidades, né? Então, assim, né, me arrisco a dizer que não há ninguém 100% ainda em todos os aspectos da caridade neste planeta, ainda. Mas tem muita gente que está perto, né, que já fazem coisas grandiosas.
mas ainda mais nos dias de hoje, quando nós vemos tantas intolerâncias de todas as maneiras, todas, políticas, econômicas, religiosas, raciais, culturais, de todas. E aí a gente compreender que ainda no século, né, 21, em 2022, falar sobre questões raciais ainda é uma pauta, a gente compreende tão atrasado ainda que nós estamos nas questões da compreensão do outro. Isso é uma das coisas, né? Eu dei um exemplo, mas porque eu acho que é uma das coisas mais absurdas que nós, ainda como espíritos inferiores que somos, criamos, né? Sobre ver o outro uma diferença pela cor da pele. E aí vem todas as outras formas de pensar, de agir, de proferir religiões e por aí vai. E a gente vê essas brigas sem fim, sem fundamentos, que não acrescentam lados nenhum e, pelo contrário, saímos todos machucados e com mais dívidas, né, a serem pagas lá na frente. Então, ainda nós temos, mas, ao mesmo tempo que essas pautas são tão abertas, você já vê muitas pessoas, né, já achando isso um absurdo, né? Mesmo que de alguma forma elas não pratiquem 100%, mas aí já tocam ali, alguma coisinha está errada nisso daí. Porque o jeito que nós estamos caminhando é obviamente que está errado, né? Que senão nós não estaríamos com tantos problemas aí de questões que já deveriam ter passado há muito tempo, não deveriam ser mais nem pautas, e ainda a gente está nesse bate-cabeça. É verdade. Então, a aceitação do outro é com certeza, se não é a maior, uma das maiores. Porque a partir do momento que a gente aceita o outro, a gente respeita, a gente tolera, e assim a gente vai desenvolvendo até chegar a um sentimento do amor, né? A gente Empatia, não cobra, né? a gente não julga. A empatia, a gente não cobra, não julga. E é difícil para todo mundo, né? Muito. Porque é todo mundo, né? Eu não digo nem nessas questões maiores como falar de esses crimes hediondos, que a gente realmente fica chocado com esses espíritos, né? Esses espíritos que ignoram ainda o bem, mas às vezes é perto da gente, né? Alguém que pense diferente daquilo e às vezes realmente até acontece comigo, nos irrita assim, fala, meu Deus, essa pessoa não está falando isso. Essa pessoa não está pensando isso. Aí é a hora que eu falo, olha, o que dá para fazer, que até uma vez eu vi o Divaldo falando, é uma coisa bem simples, simples em aspas, né? Nós não precisamos nos calarmos, né? Nós precisamos agir. Então, continuar o que eu quero ver no outro fazendo, que pelo exemplo a gente ensina muito, né? E em vez de ficar nessas discussões sem fins, quem está certo, quem está errado, então, olha, eu continuo meu caminho, o seu, e aí talvez a pessoa enxergue, olha, quem sabe esse caminho também não é um caminho bacana de seguir, né? Mas ainda assim, temos muito que caminhar. Muito! Serão muitas idas e vindas. Com certeza. E é isso, minha querida. Vamos passar para os passos, então? Vamos. Hoje eu vou colocar o videozinho pra gente. Tá. Tá bom, então. Vou colocar aqui. Cris, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá bom. Então, só fazer um teste aqui se você tá.
Não ouço. Ai, Cris, é porque eu desliguei o som. Ainda bem que você falou. Era aí, agora eu vou deixar aqui o som ligado. Se não ouvir, você me fala, tá? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.